é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há de me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti.
prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco assim, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos. Estamos aqui pela graça de Deus para ministrar mais uma vez a sua palavra. E como de sempre, né, quando a gente é intimado, né, ou cai na escala da pregação, já começa a clamar a misericórdia divina, né, para ministrar a palavra de Deus. Parece que é algo fácil, mas não é, né? Por quê? Graças a Deus por isso, porque não é só eu também, aqui os pastores também têm esse nervoso, né? Essa preocupação, porque a gente entende que não pode ser uma revelação nossa. E às vezes é por isso que quando o ministrante vem aqui, né, e fica nessa tensão, nesse nervosismo, nessa preocupação, é exatamente por causa desse entendimento, né? Que a gente se preocupa em falar aquilo que não é de nós, mas se preocupa falar aquilo que Deus quer falar através de nós. Então essa é a nossa preocupação. E que a graça de Deus, né, consiga me usar nesse tempo como um vaso para ministrar a sua palavra. E eu já gostaria aqui já de fazer a leitura bíblica, que está no Salmo número 84. E o texto diz assim: como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar. Ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram a sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Amém? Palavra do Salmo 84. E depois eu vou compartilhar uma outra palavra que está no Salmo 137. Deixar guardado aqui. Irmãos, muito já foi se falado, foi comentado, né, sobre esse tempo que estamos vivendo. Isolamento social, né, separação, né, tempo de separar, tempo de ficar afastado. E eu quero dizer para os irmãos, como já é de costume da Escritura Sagrada, como já é de hábito de Deus, que quando Deus faz isso no seu povo,
ele tem um propósito, né? Então todo esse afastamento, todo esse isolamento, né? Deus sempre tem um propósito, e às vezes o propósito dele mexe com muitas estruturas em nós. E glória a Deus por isso. É a mesma coisa que a gente dizer aquela frase que a gente costuma dizer até no mundo dos negócios, né? Toda crise que vem para nos tirar da zona de conforto e nos trazer por uma nova dimensão, por uma nova perspectiva. E no mundo da fé é assim também, irmãos. E eu agradeço a Deus, né, e louvo a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo, essa novidade, porque isso mexeu com toda a estrutura, em todos os aspectos e em todo o mundo. Louvo a Deus, porque muitas coisas foram mudadas através disso. Muitas coisas. Se final de ano nós tivermos que fazer uma retrospectiva do ano de 2020, irmãos amados, pegar essa retrospectiva do que nós passamos e fazer um comparativo com a nossa vida dos últimos anos, antes de 2019 para trás, aí 10, 20 anos, a gente vai ver que muita coisa mudou. Muita coisa. E é necessário até que a gente faça essa reflexão. Que a gente faça esse comparativo até para a gente fazer uma análise de vida. Muita coisa mudou. E percebo que muita coisa mudou para melhor, para bom. A Bíblia está recheada desses momentos na história. Deus tem feito isso com o seu povo durante toda a sua história bíblica. Amém? O povo, quando estava no Egito, a Bíblia diz que eles ficaram lá 420 anos no Egito. Estavam lá acostumados com aquela vida. Eram escravos e acostumaram até com a escravidão. Reclamavam tudo, mas estavam acostumados com aquela escravidão. Mas um dia, aprove a Deus separar um libertador e através desse libertador tirar o povo de Israel daquela escravidão, daquele lugar onde eles já estavam estabelecidos no Egito. Já havia lá uma civilização dentro de uma outra civilização. E Deus tirou aquele povo e levou para onde? Levou para o deserto, levou para o isolamento social da civilização daquela época. E o que aconteceu? O povo ficou, no início, né, daqueles anos, daqueles dias, o povo ficou muito perturbado, ficou muito perplexo com aquela mudança. Tanto que Moisés teve muitos problemas com aquele povo. Reclamações, murmurações. Se vocês lerem o texto bíblico ali, vocês vão ficar o quê? Escandalizados até com o comportamento daquele povo. Mas o povo estava acostumado a uma cultura de 400 anos. Interessante que o povo hebreu era um povo que era acostumado a andar no deserto. Antes deles caírem no Egito, eles eram um povo que praticamente eles viajavam eles eram acostumados a viajar, morar em tendas, né? Eles eram acostumados, mas quando eles foram para o Egito, ficaram lá 400 anos, eles se acomodaram com aquela civilização. Moraram numa cidade, numa civilização. Apesar de todo o sofrimento, né, que eles estavam passando, tudo aquilo ali, irmãos, tudo aquilo ali, depois que Deus causou aquela crise de tirar aqueles milhões de pessoas e levar para o deserto e lá caminharem 40 anos, apesar de toda aquela caminhada, ainda eles lembravam do Egito. Eles tinham lembrança das cebolas do Egito. Eles tinham lembrança lá que eles chegavam à noite cansados lá dormindo. Eles tinham aquelas lembranças. Então, realmente, nós, como seres humanos e também povo de Deus, muitas vezes nós somos muito acomodados. Então, às vezes, Deus, de épocas em épocas, Deus acaba mexendo com a nossa estrutura. Quando Ele não mexe individualmente em nós, Ele mexe coletivamente. E nesse caso eu percebo que esse ano de 2020 Deus mexeu com o mundo inteiro. Mas o que abalou o mundo inteiro não foi o mundo que causou isso aí. Eu vejo que foi Deus que mexeu essa estrutura. Foi Deus que permitiu tudo isso. Amém, irmãos? E hoje eu quero fazer essa comparação com vocês com esse texto bíblico, né? Porque esse é o sentimento que o povo de Deus tem que ter. E eu quero trazer hoje para vocês essa palavra, que é para nós nos alimentarmos desse sentimento.
Esse é o sentimento que nós temos que alimentar a nossa alma para não perecer nesse tempo. Por quê? Porque o povo do deserto lá, eles eram sustentados em tudo, irmãos. Não faltou nada para eles. Eles estavam longe da civilização. Não tinha mercado, não tinha farmácia, não tinha hospital, né? Não tinha trabalho, como é hoje de fato. Mas quando Deus pegou aquele povo, levou para o deserto, Deus sustentou eles em todas as áreas que eles precisavam. Na área da saúde, na área da economia, na área da educação, né? Em todos os aspectos. Tanto que quando Jesus fala aquele texto ali de Mateus 6, 22, ali, ele diz assim, ó, o que vocês estão preocupados e ansiosos? Isso aí é tudo uma ansiedade. Isso é o mundo pagão que se preocupa com essas coisas. Quem é crente, quem crê em Deus, quem me serve, quem está sobre a minha cobertura, não deve se preocupar com essas coisas. Essa é a palavra de Deus. Deus diz assim, ó, eu vou sustentar vocês. Não faltará comida, não faltará bebida e não faltará habitação para vocês. Eu sustentarei vocês em todas essas áreas. E de fato, Deus foi fiel em todas essas áreas. E o texto bíblico, vocês vão ler as escrituras sagradas, vocês vão ver que a doença não atingia o povo de Israel, a não ser quando eles murmuravam. E quando eles murmuravam, eles se arrependiam, voltavam a Deus, Deus trazia a cura para eles. Deus mandava alimento durante a manhã e no final da tarde. Deus mandava água para eles, a roupa crescia no corpo, então eles eram sustentados em tudo. E durante toda a sua vida Deus sustentou eles. E Deus continua nos sustentando. Mas eu quero trazer hoje um sentimento que deve ser cultivado em nós. E aí eu quero usar o texto, que esse texto não é um texto de Davi. Não é um texto de Davi. Isso aqui é dos coraitas, né? É o texto dos... Deixa eu voltar ali no Salmo número 84, dos filhos de Coré, né? De Corá. E esse texto, irmãos, na verdade, assim, ó, quando eles estão escrevendo e narrando e sendo inspirados a falar esse texto, o que acontece aqui? Na verdade, eles não estão mais morando onde é a terra deles. É um texto onde aqui a Babilônia levou, eles estão cativos, estão fora da sua pátria. Então tudo aquilo que eles estavam acostumados, isso aí eu quero trazer o contexto para os nossos dias de hoje. Nós estávamos acostumados com o culto todo domingo. Nós estávamos acostumados a visitar os irmãos, abraçar os irmãos, fazer orações, fazer vigílias, fazer cultos da juventude. Nós estávamos acostumados a fazer tudo isso. E eu quero dizer que esse povo de Deus também estava acostumado com tudo isso. Mas chegou um dia que eles não tinham mais acesso a nada disso aí. E o texto diz assim: e eles começaram a lembrar daquilo que eles faziam, daquilo que eles estavam acostumados a passar. Eles estavam lembrados disso, né? Quem sabe estavam sentados lá numa rocha ou lá num deserto, indo para a Babilônia. E aí eles pararam, daqui a pouco eles estão lembrando. Lembra daqueles hinos que nós cantávamos na casa de Deus? Vocês lembram daquilo que nós fazíamos na casa de Deus? Como nós lidávamos com o holocausto do Senhor? Como nós lidávamos com o incenso do Senhor? Eles começaram a lembrar de tudo aquilo, irmãos. E hoje, irmãos, muitos de nós, esse sentimento tem tomado conta dos nossos corações. Muitos têm lembrado, lembra daqueles cultos que nós tínhamos? Lembra da nossa Santa Ceia? Lembra daquela palavra que foi pregada, que aquele dia eu chorei por causa daquela palavra, aquela palavra tocou muito em mim. Nós vamos começar a lembrar disso, irmãos. Esse sentimento é o sentimento que Deus quer que nós tenhamos. Isso é muito importante na vida cristã. E o texto diz assim: como é amável o lugar da tua morada. Olha só, Senhor dos exércitos. Primeira coisa que eles lembraram, o local onde eles se reuniam. A casa do Senhor. E aqui não está falando de um estado de espírito. Eles estão falando de um local geográfico. Eles estão falando. Porque isso era muito importante para os hebreus. Os hebreus, eles viam e sentiam a glória de Deus num local geográfico. Isso é o Antigo Testamento. Porque Jesus, ele não tinha encarnado. O Messias não tinha encarnado, não estava no nosso meio ainda.
Então esse templo, essa morada para o povo hebreu, para o povo escolhido da época, esse templo, esse lugar geográfico, ele era muito importante porque lá Deus manifestava a sua presença. Isso era muito importante. Então eles começaram a lembrar como é amável, como eu sinto saudade, eu amo aquele lugar. De repente, quem sabe até ele poderia dizer, meu Deus, não sabia como eu amava tanto aquele lugar, agora não estou lá, eu estou sentindo falta, por quê? Porque eu amo aquele lugar. Esse é o sentimento que nós temos que ter. Porque aqueles que verdadeiramente amam a Deus, meus irmãos, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, qualquer retirada, qualquer saída, qualquer isolamento, qualquer separação das coisas de Deus, estou trazendo para o nosso contexto, nós temos o quê? Que sentir a falta do amor de Deus. Sentir a falta das coisas de Deus. Sentir a falta do lugar onde íamos, não por causa do lugar nos dias de hoje, mas por causa das pessoas que vão naquele lugar, porque são pessoas divinas. Essa é a esperança e o sentimento que temos que ter. A minha alma se consome de ansiedade pelo quê? Pelos átrios do Senhor. Olha só, meu coração e minha carne. Aqui ele está falando numa tricotomia, tá? Ele está falando da alma que se consome, né? O meu coração e a minha carne, corpo, alma e espírito. A tricotomia, o corpo inteiro dele está o quê? Nesta ansiedade. Pela falta do quê? De pelo menos estar aonde? Nos átrios do Senhor. Lembra que o templo de Israel ele tinha 3 partes. Ele era o pátio, o átrio, né? Depois tinha a casinha, a casa. A primeira entrada era o santo. E aí o último lugar era o santo dos santos. Mas aqui a alma dele, a alma desse salmista aqui, ele vai e diz assim, ó, eu sinto vontade de estar no mínimo no átrio do Senhor. Nem que seja no pátio desse lugar, eu sinto falta de estar. Daqui a pouco eu não preciso nem estar lá dentro, nem tanto, mas eu estar no átrio, para mim eu já sinto falta também. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Irmãos, eu quero contar uma coisa para vocês. Logo na minha conversão, eu nunca me esqueço, a minha esposa e o meu primeiro pastor lembra disso. Logo que eu me converti, irmãos, logo que eu me converti, eu era extremamente apaixonado por Jesus. Quando eu me converti, eu já contei isso para vocês, quando eu me converti, a minha esposa me perdeu para Jesus. Eu troquei o amor dela pelo amor de Jesus. Eu fazia muito mais coisas por Cristo do que eu fazia para a minha esposa. Quando eu me converti, eu era assim, irmãos. Eu não sei se eu estava em pecado, se eu estava errado, mas quando eu me converti dessa forma. Por isso que quando eu olho hoje alguém que se converte na fé e tem essa atitude, irmãos, eu fico admirado de ver uma pessoa assim. Quando o novo convertido, ele fica se apaixonado. Porque ele se apaixona, sabe como que ele se apaixona, irmãos? Ele se apaixona por tudo que está relacionado à igreja. Ele se apaixona pelo templo, ele se apaixona pelas cadeiras, ele tem um cuidado, ele tem um zelo por todas as coisas. Por isso que Jesus falou aqui, ó, o zelo da tua casa me consumirá. Isso Davi falou. Porque Davi entendeu o que é esse amor, que esse amor, ele não é só pelas coisas, é por tudo, envolve tudo. Envolve as pessoas, envolve o pastor, envolve os irmãos, envolve aquele que ele está andando na fé, envolve aqueles que estão entrando na igreja. Ele não pode ver um pecador entrando na igreja, meu Deus, que aconteça contigo o que aconteceu comigo, irmão. Isso que nós temos que sentir falta, irmãos. É esse sentimento. Então, quando eu me converti, irmãos, eu tinha esse sentimento. E eu nunca me esqueço que logo depois Deus começou a me dar umas enfermidades. Eu parei muito tempo no hospital. E muitos dias. Um dia, eu fiquei acho que 14 dias baixado no hospital. Um dia chegou a minha esposa dentro do hospital para me visitar com o pastor lá para orar comigo. Quando o pastor entrou lá e eles, você está bem? Eu abracei a minha esposa chorando e disse, eu estou com saudade do culto. Estou falando, irmão, que foi uma experiência que eu tive. Eu abracei a minha esposa chorando e o pastor ficou olhando aquilo e disse, eu estou com saudade do culto. Eu não vi a hora de sair daquele hospital e vim imediatamente para dentro de um culto porque eu estava sentindo falta.
Então, quando eu li esse texto aqui, eu fui entender por que eles escreveram esse texto em Salmos. A minha alma aqui, ele diz assim: a minha alma se consome de ansiedade por estar onde? Nos átrios do Senhor. E o meu coração, a minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Meu Deus, irmãos, crente que não sente isso aqui, irmão, tem que se converter, irmãos, em nome de Jesus. Tem que amar. Eu não estou dizendo que hoje a gente prega muito contra a religiosidade, e é correto isso. Mas eu vou dizer, aquele que é apaixonado, ele se apaixona por tudo que é relacionado à fé e à igreja. Ele se apaixona pela igreja, pelo endereço da igreja, se apaixona pelo pastor, se apaixona pelos obreiros, se apaixona por todo mundo, ele se apaixona pelo pecador que entra na igreja, pelo visitante que entra na igreja, ele se apaixona por todo mundo. Essa é a pessoa que ama a Deus de fato. Ele tem que ter esse sentimento. E eles vão mais longe nessa lembrança, irmãos. Eles não estão mais no templo, eles estão afastados do templo, eles vão mais longe. Eles dizem assim, ó, daqui a pouco eles sentem até inveja dessa criação. Eles dizem assim no versículo 3: até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si. 2, pardal e andorinha encontrou um ninho para si. Aonde? Para abrigar os seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar. Olha só, irmãos, olha só essa poesia, olha só ele pensar isso, né? Mas até os passarinhos lá encontraram morada. E aí ele lembrando, mas tem até aquele pardal, né? Que pegou os seus filhotes, fez o ninho e ainda colocou perto do altar do Altíssimo. Quem sabe ele pensou o seguinte: eu queria ser aquele pardal com aqueles filhotes. Eu queria pegar a minha família, os meus filhos e a minha esposa, e pegar a minha casa hoje, porque eu não estou mais lá, mas eu queria fazer o que esse passarinho fez. Pegar lá, ir lá na igreja e fazer o quê? Fazer um ninho para mim e para minha família, muito próximo do altar de Deus. Irmãos, oh glória a Deus, irmãos. Esse é o sentimento que nós temos que ter, irmãos. Essa é a alegria que nós temos que ter, irmão, pela presença de Deus, irmãos. Irmãos, eu sei que esse afastamento, eu sei o que eu estou falando, irmãos. Tem semanas que só esfriou a gente na fé. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o que nós podemos fazer, Padilha, para recuperar esse sentimento, para ter essa esperança, para não morrer isso dentro de nós, irmãos? Eu vou dizer uma coisa: faça devocional em casa, irmãos. Faça culto caseiro. Chama a sua família em volta da mesa, em volta do sofá. Desliga esses aparelhos celulares, desliga essa televisão, irmãos. E tem um tempo que vocês vão ter que fazer isso e buscar a Deus. Faça isso, irmãos, para ver se esse sentimento da alma de vocês não vem à tona. E vocês não vão começar a lembrar. Eu sei, porque essa semana eu e minha esposa nós começamos a lembrar: bah, que saudade do culto. Começamos a escutar uns hinos e automaticamente esse sentimento tomou conta de nós, irmãos. E nós começamos quase a chorar. Bah, tu lembra daquele hino? Que saudade da igreja. Ontem a minha esposa disse assim, ó: bah, que saudade. Um culto que nós estávamos assistindo e fizeram o apelo e veio pessoas à frente, a minha esposa quase chorando, e disse assim, ó: que saudade de ver esses apelos, de estar no culto e ver as pessoas vindo a Deus e sendo ali, aceitando a Jesus. Irmãos, é isso aí, nós temos que sentir isso, irmãos, em nome de Jesus. Não temos que sentir falta da rotina que nós tínhamos no culto. Não, nós temos que sentir falta daquilo que nós sentíamos nesse lugar, irmãos. O que nós sentimos nesse lugar? Nós sentimos a presença de Deus. Então nós temos que sentir falta de Deus. Nós temos que sentir falta das pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Sentir falta do pastor, falta dos obreiros, falta das irmãs. Sentir falta das pessoas. Isso é muito importante, irmãos. Isso faz parte da nossa fé cristã. Eu quero deixar essas palavras, irmãos. Eu quero incendiar vocês com essas palavras em nome de Jesus. Que Deus incendeie o coração de vocês com essa palavra. Que nasça esse sentimento para que vocês venham ser renovados no Espírito Santo em nome de Jesus, irmãos. Até o passarinho encontrou morada. E aí ele conclui dizendo assim, essa parte do texto: felizes, olha só, felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Meu Deus, se eu estiver lá, isso são os hebreus falando, se eu estiver lá, o que eu vou fazer? Eu vou louvar sem cessar, porque é muito bom. É uma alegria imensa estar na casa do Senhor.
Isso torna a gente muito feliz. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vocês estão com saudade? Logo, logo, irmão, nós estaremos juntos. Isso tudo vai acabar. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Em nome de Jesus. Logo estaremos lá. Irmãos, tem um outro Salmo 137 que diz assim. Muito conhecido também, né? Até tem um grupo musical americano que cantou essa música, né? O texto diz assim no Salmo número 137. Junto aos rios da Babilônia sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Olha só, irmãos. Nos salgueiros que lá existiam pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-vos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveremos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? E aí ele diz assim, ó, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise a minha mão direita. Aconteça algo com a minha mão, se eu esquecer de Jerusalém. Pegue-se minha língua ao céu da boca, prenda minha língua. Se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias, aleluia, que isso não seja prioridade do meu coração, irmãos. Olha só, esse texto aqui, eles estavam sendo levados, irmãos. Eles nem chegaram na Babilônia, tá? Esse texto. Nabucodonosor chegou lá, pegou os melhores obreiros, os melhores homens hebreus e levaram cativos para a Babilônia. Nesse deslocamento à Babilônia, a palavra de Deus aqui diz que eles pararam perto do rio Eufrates e entre o rio e o Tigre. Estão quase chegando à Babilônia. Eles deram uma descansadinha ali. Quando eles deram uma descansadinha, os opressores, os babilônicos, olharam para os levitas, certo? Com aquelas harpas, com aqueles aparelhos de cantar no templo, e disseram: agora eu quero que vocês cantem os hinos de Sião, que vocês cantavam lá. Cantem para nós. Aí eles começaram a entrar em dois conflitos. O primeiro conflito é que, mas nós vamos cantar os hinos, isso aí agora vai acabar matando nós. Porque nós não estamos mais no nosso lugar, nós estamos sendo levados cativos. Isso aqui vai nos matar agora. E outra, como é que nós vamos pegar os hinos sagrados de Deus, aquilo que é para cantar somente na presença de Deus dentro do templo, como é que nós vamos cantar para eles agora? E eles ainda querem que a gente cante alegre. Irmãos, os babilônios ainda pegaram e forçaram eles, e vocês não cantem triste. Nós queremos que vocês peguem isso aqui, eu sei que vocês estão sofrendo, mas nós queremos que vocês cantem alegres. Oh, glória a Deus, irmãos. Isso é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Um pouco disso aqui hoje nós estamos vivendo. E eu quero dizer uma coisa, que povo de Deus, mesmo que esteja sofrendo junto com o mundo, preste bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Mesmo que nós estejamos sofrendo junto com o mundo, porque Deus permite isso. Nós somos um povo diferenciado, mas ainda assim, para nós cantarmos aqui fora no mundo, para nós sofrer nesse isolamento, nós vamos cantar o que? Alegre. Nós temos que dar um testemunho diante de Deus. Não desista, irmãos, você é um cristão. Cante hinos alegres. Faça com que esse povo aí fora sofrido olhe para você, olhe para a nossa comunidade. Nós somos uma comunidade que nós fechamos a porta para o quê? Para nós andarmos junto com a nossa sociedade, irmãos. Nós aqui como igreja, a CBN Cruz Alta, nós fechamos as portas, irmãos. Muitas igrejas não fecharam, mas nós fechamos para quê? Para ajudar a contribuir com esse senso social do nosso município. Nós estamos ajudando a nossa comunidade, nós estamos fazendo a nossa parte. Porque nós cremos que praga nenhuma chegará na nossa tenda. Nós cremos nisso. Nós não temos problema com isso, irmãos. Mas quando nós cantarmos, quando nós falar de Deus, nós temos que falar alegre, irmãos. Nós temos que dar uma resposta para esse mundo sofrido. Não vamos cair nessa vibe aí que o mundo está apavorado, aterrorizado, porque isso vai matar, porque isso vai acontecer. Não. Nós estamos juntos, nós estamos indo para a Babilônia, mas nós vamos cantar hinos, vamos sim. Os hinos, eles não são sagrados só para o dia do culto, como diz o pastor. Os hinos são sagrados para cantar ali fora, para as pessoas escutarem que hinos nós cantamos aqui dentro, irmãos. Assim tem que ser a nossa vida.
Assim tem que ser a nossa vida em nome de Jesus. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Irmãos, eu quero aqui deixar essa palavra. Porque se eu vou continuar a pregar aqui, eu não sei aonde que eu vou parar. Eu tinha mais um texto aqui, nem vou ler esse texto. Porque eu quero orar com os irmãos. Quero deixar essa palavra, irmãos. Irmãos, eu falei no início do culto, há muitas mudanças. Mas uma delas eu acho que nós vamos ter que mudar em muito, irmãos. Inclusive eu. Quando nós voltarmos, irmãos. Quando nós voltarmos. Não sei se vocês lembram como nós éramos na nossa geração. A nossa geração era uma geração que nós éramos muito apaixonados pelos nossos mais velhos, os avós. Eu não sei a geração de hoje, parece que tem dificuldade. Mas a minha geração do pastor Sandro, a geração do pastor Jonas, na nossa época, quando os pais diziam, nós vamos lá na casa do vô e da avó hoje. Meu Deus, irmãos, vocês não têm noção o sentimento que nós tínhamos quando nós ia visitar um primo, quando nós ia visitar uma prima, quando nós ia visitar a casa do padrinho, da padrinha, e principalmente a casa do vô e da avó. Vocês não têm noção do que é isso, irmãos. Nós fazíamos festa. Nós não fazia tanta alegria quando diziam para nós, nós vamos no parque hoje, nós vamos no circo, nós vamos no cinema. Nós tínhamos um pouco de alegria. Mas irmãos, quando os nossos pais falavam para nós que nós vamos na casa do vô, na casa da avó, na casa do meu primo, na casa do meu tio, vocês não têm noção a festa que nós fazíamos. Meu Deus, são lembranças que nós guardamos até hoje, que a memória não foi capaz de apagar essa memória. Isso é tão bom. É esse sentimento que nós temos que resgatar sobre a casa de Deus, sobre a presença de Deus em nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus. Se você tem dificuldade para ter esse sentimento, uma coisa eu vou te dizer, você tem esse sentimento dentro de você. Sabe por quê? Porque você é morada do Espírito Santo, irmão. Você é o tabernáculo, hoje você é o templo do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele está ali dentro de você. Se você permitir que esse sentimento venha à tona, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fará que você seja uma nova criatura. Ele transformará o seu ser em nome de Jesus. Tenha essa experiência, irmãos. Eu quero deixar essa palavra para que a sua fé não morra, que a sua esperança não morra, que você seja renovado no Espírito Santo, que a sua fé seja renovada em nome de Jesus. Por quê? Porque a sua família depende disso. O seu vizinho depende disso. O seu amigo depende disso. O seu trabalho depende disso, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Eu quero orar com os irmãos nesse sentido. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, Senhor. Oh, Senhor, abençoa-nos, Deus. Pai, estamos nesse tempo, nessa mensagem, com esse sentimento, Senhor. Oh, quão bom e agradável, Senhor, é estar nos teus átrios, é estar na sua presença, ó Deus. Muitos dos nossos irmãos estão aqui agora, escutando essa mensagem, ouvindo essa mensagem. Quem sabe muitos já estão com o coração alegre, ansiosos por estar na sua presença. Deus eterno, até o dia que o Senhor permitir que nós venhamos nos encontrar, que o teu Espírito Santo invada agora essa alma e esse coração em nome de Jesus, e encha de alegria esses irmãos, Pai, em nome de Jesus. Enche de alegria esses irmãos, enche de alegria, Senhor, toda a nossa igreja, a nossa comunidade, Pai. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova o nosso homem interior, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caia por terra toda tristeza, caia por terra todo desânimo, em nome de Jesus. Todo sentimento, Senhor, demoníaco, caia por terra em nome de Jesus. Toda depressão, toda angústia caia por terra em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor invada a nossa alma e o nosso coração e o nosso espírito em nome de Jesus, e sejam renovados em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque nós precisamos, Pai, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai. É a nossa oração nesse tempo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, obrigado por esse tempo, e que essa palavra de Deus simplesmente não fique só
como um arquivo guardado em seu coração, mas que realmente ela venha incendiar o seu coração. Amém? Que isso cause uma mudança em você, uma transformação, uma renovação em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Quebrante-se diante do Senhor. Quebrante-se. Transforme a vossa alegria em tristeza. Chorai, pranteai, chore na presença de Deus, em nome de Jesus. Não deixe que esse tempo venha nos tornar frios. Transformar nós como uma rocha, mas nós temos que nos tornar mais quebrantados, em nome de Jesus. Agradeço aqui essa oportunidade em nome de Jesus. Até mais, irmãos, em nome de Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought